aprofundar na dieta e entender por que fazer a dieta, por que, que ela funciona, por que, que ela conseguiu fazer em 2 meses. Eu citei esses dias pacientes, e pessoas que nem eram meus pacientes, mas eram seguidoras, que perderam em 2 meses 38 quilos, 27 quilos, 12 quilos, 8 quilos, 5 quilos, e gente que ganhou 4, 5 quilos de massa muscular, e gente que melhorou o sono, melhorou o ronco, melhorou a pele, melhorou a ansiedade. Por que melhora tudo isso? Então, vamos começar pensando assim, como é que está o nosso mundo moderno? O mundo moderno está exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui. É um fast food, não, dos anos 50 para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou. Porque até os anos 40, para quem é mais velho, lembra que você tinha a tua horta no quintal, você comprava as coisas na quitanda perto de casa, não existia mercado e supermercado, existia um mercadinho, a quitandinha, e isso era o alimento de todo mundo. Nós não tínhamos fast food, não tinha refrigerante do jeito que tem hoje. O refrigerante era dia de festa, e era tubaína, e olhe lá. Então, o que veio acontecendo nos últimos, dos anos 50 para cá? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão econômica, principalmente nos Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o grande investidor mundial, ele botou muito dinheiro na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, no Japão. E o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? Uma explosão de tudo aquilo que o americano deu de exemplo, que foi o quê? Nasceu muita criança, teve a explosão de nascimento nos anos 50 e 60. Foi a maior natalidade mundial nos anos 50 e 60. Para quem não sabe disso, isso foi chamado de explosão de bebê, ou baby boomers. E aí o que aconteceu? Nos anos 50, tinha muita criança e as mulheres, as donas de casa, precisavam de facilidades. Foi quando apareceu para valer explosão de geladeira, explosão de aspirador de pó, liquidificador, batedeira, os utensílios para facilitar a vida da dona de casa naquela época, e, ao mesmo tempo, as mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, foram para o trabalho, porque os homens foram para a guerra. Então, as mulheres aprenderam a sair de casa e passaram a querer ter uma vida financeira autônoma. Então, as mulheres começaram a trabalhar, continuaram a trabalhar depois da guerra. E, habitualmente, o que aconteceu? Elas queriam facilidades para fazer comida. E aí, a indústria de mercado explodiu. A indústria de mercado de comida pronta, né, de bolacha, biscoito, bugigangas e lanchonetes. Por quê? Com um monte de filho, tinha que ter onde a molecada se divertir. A partir dos anos 50 é que houve esse desvio. Mas esse desvio era para domingo. No domingo, se a criança foi boazinha, no domingo vamos para a lanchonete. Né? Era almoço com a família no domingo, macarronada e tubaína, e à tarde uma lanchonete, que surgiram aos montes. E aí veio a propaganda dos óleos, e veio óleo para tudo quanto é lado. Porque qual era o óleo? Qual era o óleo que a gente usava em casa? A banha do porco. Era um óleo de boa qualidade, basicamente a banha do porco. Todo mundo pegava lá a banha do porco, e era a forma de armazenar comida. Porque ou você armazenava proteína, carne, salgando, ou secando ao sol, então carne seca, carne de sol, ou carne salgada, como peixe, como bacalhau, ou você mergulhava no azeite ou na banha do porco. Então, eram tonéis, panelas de banha para você botar a comida lá dentro para conservar. Aí, como veio geladeira, a indústria começou a inventar óleos diferentes, cada um falando a sua desculpa. Todos eles com propaganda dizendo que é bom, que é melhor e tal, mas surgiram vários óleos vegetais que não eram a rotina. Então, hoje você tem óleo de mamona, né, para o carro, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de arroz, óleo de girassol e óleo de flores. Né? E tudo isso, ninguém sabe a nível de quanto influenciou, mas passou-se a colocar muito mais óleo de origem não natural na comida. E o resultado é que a gente tem muita comida boa, mas muito mais fritura do que antigamente. O problema é que a gente escuta falar mal da gordura o tempo todo. Né? A gente está gordo não por causa da gordura.
Daqui a pouco eu vou chegar onde é que é a culpa. Quem é o culpado da obesidade? Quem é o culpado? É a coxinha de frango? É o churrasco? É o leitão, a pururuca? É o bacon? Não, nunca foi, porque isso sempre fez parte da comida, né? A comida frita, a comida gordurosa, como porco, leitão, bacon, ovo, de manhã, sempre fez parte da alimentação, né? Você vai no Nordeste, o café da manhã, às 4, 5 da manhã de um trabalhador no Nordeste, como no interior de São Paulo, é 4, 5 da manhã, é comer linguiça com ovo, com arroz, com feijão e carne seca e o que tiver. Então, a alimentação mudou com as bugigangas, o excesso de bugiganga. E, obviamente, de muita gordura de má qualidade, muita fritura de má qualidade. É gostoso? É. Mas o grande nó é que nós temos uma repercussão mundial hoje. Aqui só tem foto de gordo, gordinho, gordo mesmo. Mas eu sempre falo, cara, o nosso maior problema não são esses obesos mórbidos, são o sobrepeso. Porque todo indivíduo que está em sobrepeso, quando ele passou daquele período de 18, 20 anos, ele explode. Todo mundo sabe que quando a gente casa, engorda. Por quê? É aquele lado amoroso, aquele lado de um querer cuidar do outro e quer experimentar de tudo e vamos sair para comer, e engorda. O indivíduo acabou a faculdade, na faculdade ainda tem um pouco de atividade física. Acabou a faculdade, vai ralar, vai trabalhar, ele vai engordar, né? A criança, é típico que a criança engorda ou por culpa da família, desde os 6 meses de idade, ou por culpa dos amiguinhos depois dos 6, 7 anos, quando entra na escola. Por quê? Porque aquela criança que tem uma família educada, ela tem uma alimentação de boa qualidade, mas quando ela vai para a escolinha, ela chega na escolinha com um lanche mais saudável, com água, né? E quando ela chega na escolinha, muda tudo. Porque o amiguinho está com Coca-Cola, com saquinho de bolacha com recheio, e com abobrinha, e vai por aí afora. Então, é muito comum que uma família que tem filhos corretamente educados, quando ele entra na escola, um balão. E aí é um problema da influência. Isso vale para vício em comida, vício em droga e vício em todas as bugigangas. E a gente liga a televisão e, infelizmente, é um marketing muito legal, né? Para comprar brinquedo. Agora não, né? Diminuiu a propaganda de brinquedo, por obrigação legal, ou diminuiu a propaganda de comida infantil, mas aumentou a propaganda de remédio para todo mundo, né? Você liga a televisão, tem vitaminas mentirosas e milagrosas para todo mundo. Tudo que eu sempre aprendi, meus professores, que estão tudo 90 anos de idade, na Escola Paulista de Medicina, falavam assim, o que está na televisão é lixo. Por quê? Porque o que é bom é o que o médico recomenda, não aquilo que a televisão recomenda. Então, o problema não é da gordura, o problema não é do fast food, o problema não é da fritura. O problema é que todos esses ingredientes que eu falei dos anos 50 para cá, eles não vêm só associados com muita bolacha, biscoito, refrigerante, suco de caixinha, suco natural e um monte de bugiganga gostosa. É que eles vêm associados, eu coloquei alguns aqui, está até em espanhol, alguns produtos químicos que vêm em todos os alimentos que a gente compra no mercado. Quando você compra qualquer produto que passou pela mão da indústria alimentícia, ele vem com, no mínimo, 20 produtos químicos da natureza ou do mundo mineral. Aí muita gente fala, não, mas é da natureza, então é bom. Nada que é da natureza é bom. Na natureza tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem veneno da jararaca, mas do veneno da jararaca eu tiro o remédio. Então, o que acontece? Todo produto químico que a gente compra tem um monte de produto para dar cor. E a gente sabe que os colorantes, como está aqui, os corantes são muito produtores de câncer, né? E tem vários corantes, né? A gente tem o coloral. De onde vem o coloral? O coloral? O coloral todo mundo conhece, vem do urucum. O que é o urucum? É uma planta que os índios usam para passar na cara. Mas ele, em quantidade exagerada, vai ter problema. Tem os conservantes. Todo produto alimentício de mercado tem conservante. E conservante é que nem você mumificar teu corpo. Como é que os egípcios conservavam as múmias? Com conservantes. Quais eram os conservantes? Algumas substâncias que eu não vou falar, né? Da natureza. Conservava o corpo por 3.000 anos. Esses conservantes conservam aquela múmia, que é
aquele alimento virou uma múmia. É um produto químico que a gente está comendo em excesso. Ah, quer dizer que eu nunca mais vou comer? Lógico que vai comer. Mas é para entender a diferença de todo dia, manhã, tarde e noite, e de vez em quando um monte de coisa gostosa. Antioxidantes e reguladores do pH. Por quê? Porque eu preciso mudar o pH. Vários alimentos, se eu não mudar o pH, ele estraga mais cedo. Né? Você vai comprar banana hoje. Né? Eu tenho uma amiga que o pai é plantador de banana lá no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, indo para o Paraná. É só banana. Eles só vendem banana verde, 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 que não tem o que fazer. Os mercados compram banana verde, aí montam numa câmara frigorífica. E quando eles querem vender, eles jogam um gás lá dentro, tem 2 tipos de gases, que amadurecem forçadamente. Quer dizer, a planta não amadureceu, é uma planta verde que recebeu um gás tóxico para amadurecer. E eu tenho que mudar o pH do produto que eu boto no vidrinho, tem que mudar o pH com oxidantes. Oxidante é um produto que oxida. E tem os antioxidantes, que tentam não deixar oxidar. Mas tudo isso é um veneno para a gente. Aí tem estabilizante, que é para estabilizar o pH. Eu tenho espessante para deixar a textura que você quiser. E vai por aí. Né? E tem substâncias minerais, substâncias vegetais, ou seja, tem produto químico da natureza vegetal, tem produto químico da natureza mineral, mas tudo vem da natureza. E tem alguns produtos que foram criados em laboratórios a partir de produtos da natureza. Né? Então, tudo isso, todo produto que a gente compra no mercado tem enzimas, tem um monte de coisa que vocês não imaginam. Então, eu sempre dou o exemplo, eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu descobri que, por exemplo, todo sorvete que tem cor vermelha, todo iogurte que tem cor vermelha, ele vem lá, iogurte de morango, iogurte de framboesa. O corante mais utilizado para dar a cor vermelha nos alimentos com cor vermelha é a colchinilha. Colchinilha é um carrapato. É um carrapato pequenininho que você cria em laboratório, aos bilhões. Aí, quando você passa um rolo de macarrão em cima, esmaga, ele solta uma tinta vermelha, que você pega e joga no iogurte, no sorvete, em tudo quanto é bolachinha cor-de-rosa. Ah, mas não tem morango? Até tem. Tem framboesa? Até tem. Mas a cor vibrante vermelha é da colchinilha. E vai por aí afora. Aí você fala, meu filho é muito alérgico. Meu filho tem alergia a tudo desde criancinha. Ele é alérgico, mas ele é alérgico ao quê? A tudo agora. Mas por que, de repente, essa criança virou alérgica? Por que hoje você tem uma epidemia de criança com alergia? Aí eu pergunto, será que essa criança, que desde os 3, 4, 5 meses de idade está recebendo bugigangas no mercado, com a colchinilha, por exemplo, eu estou dando um exemplo, colchinilha é um carrapato que esmagou. A criança está tendo contato com o carrapato, não, com a bundinha do carrapato, com o pezinho do carrapato, com a merdinha que estava dentro do intestino do carrapatinho. Então, a criança está ficando alérgica a alguma coisa que veio com aquele produto, que era para dar cor, ou que era para dar textura, ou que era para dar sabor quimicamente produzido, né? Porque muitas vezes o morango não está dando o sabor necessário, então eles colocam um produto que vai dar sabor de morango. É química pura. Então, o que acontece? Você tem produto químico em tudo. Aí você tem uma epidemia de crianças com alergia. Mas de onde veio essa alergia? Não sei. Pode ser da bundinha da colchinilha, pode ser da orelha da colchinilha, e sabe-se lá mais o quê. Então, aqui nessa imagem, vocês vão ver, por exemplo, eu vou comprar carne seca. Eu adoro carne seca. Né? O carne no açougue, você vai comprar carne moída pronta? Jamais, cara. Porque a carne moída pronta, eu sei que é proibido, mas eles botam nitrato. Eles botam alguns produtos químicos que deixam a carne vermelha bonita por mais tempo. Então, compra o teu filé, compra a tua carne, teu patinho, teu acém, manda moer na hora. Não compre pronta. Por quê? Porque eles vão colocar alguma coisa para deixar ela mais bonitinha. Eles vão passar, mas não vão contar. O gerente do mercado não vai falar para você. Então, quando você compra uma carne seca, tem algum produto químico. Quando você compra, por exemplo, eu adoro essas lombriguinhas coloridas, tem corante, cada cor que está escrito, o azul, o vermelho, o verde, o amarelo, é um ou vários tipos de produto químico para chegar nessa cor. Né? O pãozinho, tem padaria que faz pão ruim, a maioria faz pão muito ruim.
né? Eu falo muito aqui de São Paulo, por exemplo, pão italiano eu só vou em uma, que tem 120 anos. É uma padaria que tem 120 anos. É uma tortinha. É o melhor pão. Tem fila, é triste, mas é bom. Mas há 120 anos é o melhor pão. Aí você vai por aí, tem pão com gosto que você come e fica estranho. Por quê? Porque eles põem o bromato, eles põem outros produtos para o pão ficar bonito, mas é um pão que tem uma coisa estranha. E vai por aí afora. Aqui tem alguns exemplos. Qualquer produto químico que a gente compra, qualquer produto no mercado, tem em média de 20 a 30 produtos químicos que a gente não sabe. E aí, a gente tem que entender um pouco de comida, de alimentos. Então, a gente tem, por exemplo, alguns alimentos, e o mercado, a mídia, a televisão, vende abobrinha para a gente o tempo todo. Então, o mundo tem 3% da população com intolerância à lactose. A lactose é uma parte do leite. 3%, 3%. O Brasil tem 45% de intolerância à lactose. É mentira. É marketing. E é médico caindo no golpe para vender leite mais caro, leite com chique. Chique? Não. O que é o nosso problema do leite é o que veio com o leite. É o que veio com o leite, porque a vaca produz um leite bom, se ela for bem cuidada. Mas aí colhe o leite, joga num balde, e aí vai para a porteira, e aí a indústria do leite joga formol, ácido cândida, hipoclorito, joga formol, hipoclorito, joga mais alguns produtos químicos que eu nem vou lembrar. E a vira e mexe aparece isso e depois ficam quietos. Por quê? Nosso leite não tem gosto de leite. Até o leite ninho já não é o mesmo leite ninho de antigamente. Então, o que você tem que pensar? A gente tem muita intolerância ao leite? Não, a gente tem intolerância ao que veio com o leite, né? Aí virou a moda. Todo mundo agora tem intolerância ao glúten. Ah, mas o que é glúten? Então, vamos ver. Olha só, eu vou depois entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem. O que é o amido? O amido é a farinha, é o que tem em alguns vegetais. E tudo isso aqui é açúcar. Todo carboidrato é um açúcar. Todo grão que planta lá na fazenda é um açúcar. Então, arroz, feijão, batata doce, mandioca, milho, trigo, cevada, todos esses grãos, eles são açúcares. É um carboidrato, já é um açúcar. Ah, mas o que acontece? Tem um grão que tem mais amido, tem um outro que tem menos. O amido é uma parte daquela farinha, né? Então, o amido tem na batata, no trigo, no milho, todos eles têm. Quando eu compro um arroz integral, ele não foi muito limpado, ele tem uma casquinha. Mas é horrível, mofa, rápido, é caro. Eu nunca comprei arroz integral. Compraram e eu joguei fora. Então, o problema não é o arroz, é como eu faço arroz e quanto eu vou comer de arroz. Agora, o amido é o estoque de reserva de energia da planta. Então, a planta faz uma reserva de energia com açúcares chamado amido. Batata, mandioca, aquilo que a gente come deles é o estoque deles, né? Nós, animais, né? Alguns de duas patas, mas que parecem que têm quatro, eu vivo falando mal dos jegues nas minhas lives, mas nós, animais, a gente reserva, a gente tem que ter uma reserva. Não é todo carro de gasolina tem um tanque de reserva, não. Ele tem um tanque, mas lá no tanque ele tem uma partezinha de 5 litros de reserva de gasolina. Essa reserva de gasolina, ou reserva de combustível nossa, é chamada de glicogênio. Nós fabricamos esse glicogênio, que é um açúcar, para emergência, para ele não ter que desmaiar de fome. Então, no nosso músculo e no nosso fígado, eu tenho um pouco de depósito de açúcar chamado glicogênio, que não é gordura, é glicogênio. É um açúcar. E a planta, as folhas, né, tem a celulose. A celulose já são as fibras que a gente precisa comer tudo isso. Aí, o que eu tenho? Eu tenho várias diferenças desses açúcares, né, que a gente chama de monossacarídeos ou disacarídeos. Mas tudo isso é um açúcar, né? Eu tenho uma carga de valor calórico nisso. Então, quais os que têm muito valor calórico? Os monossacarídeos, por exemplo, lá em cima. Fruta. Toda fruta é açúcar. Toda fruta. Posso tomar suco de fruta? Não, você está tomando um monte de açúcar. Isso é um drink. Drink é no domingo. Então, tudo tem glicose. Verdura. A vaca come grama o dia inteiro e é gorda.
Por quê? Porque a verdura, o capim, tem açúcar. Tudo tem açúcar, né? As frutas, além de terem glicose, têm frutose, que é outro açúcar. O leite já tem galactose, que também é uma espécie de açúcar, né? Então, o que acontece? Aí eu vou tomar um caldo de cana. Nossa, é bom demais, uma garapa. O caldo de cana tem glicose e frutose, por isso que ele é muito doce, porque ele tem 2 açúcares. Então, pode tomar caldo de cana? Pode no domingo, se você merecer, porque é uma carga de açúcar muito grande. Então, eu parei aqui no caldo de cana. Por quê? Porque toda vez que eu como uma carga de açúcar de rápida absorção, ele absorve muito rápido, por isso que chama açúcar de rápida absorção. Todo açúcar de rápida absorção, ele cai no sangue e já é um açúcar que dá um disparo em todo o corpo. O cérebro grita, todo mundo grita. Por quê? Porque é um açúcar, não é uma glicose pura que o cérebro precisa. É um açúcar da natureza. Então, o que o fígado, o rim e o pâncreas têm que fazer? Tem que dar um jeito de rapidamente metabolizar, quebrar esses açúcares. Por quê? Porque esses açúcares, que nem se eu jogar caldo de cana na caixa d'água, vai engrossar a caixa d'água e, aos poucos, vai ficar melecando, né? Depositando na tubulação da tua casa. E vai depositar na tubulação do chuveiro, nos buraquinhos do chuveiro. Então, tudo que eu como, imagina que tudo que eu comi eu joguei na caixa d'água. Eu vou estar depositando na caixa d'água açúcares, e gordura, e farinha. Eu vou entupir o encanamento. Para quem tem piscina, sabe que se não limpar a piscina direitinho, quando você entra na piscina, o fundo da piscina está escorregadio, você pisa e escorrega. Tem um limbo, aquela melequinha que fica grudada numa piscina que tem cloro. Então, os açúcares fazem isso com uma rapidez brutal. Então, qual é o problema que a gente tem na nossa alimentação atual, moderna? É diferente da alimentação até a Segunda Guerra Mundial. É diferente da alimentação de alguém que mora num sítio, né? A gente come muito grão, mais puro do jeito que está nessa foto, né? Aqui eu tenho os grãos oleosos, são as oleaginosas. Ah, mas esse grão oleaginoso é muito legal, porque ele tira a fome. Sim, mas alguém já abriu um saquinho de amendoim e parou no meio? Alguém abriu um pacote de nozes e não ficou comendo lá que nem um doido? Então, nozes, castanha, essas oleaginosas, elas têm um valor calórico alto do açúcar que está no grão e tem um valor calórico alto da gordura que está no grão. Então, são as oleaginosas. Qual é o problema com as oleaginosas? Depende. Se você quer perder peso, é a primeira coisa que você tem que tirar, porque aqui essas coisas têm uma carga calórica muito alta. E o que é a carga calórica? É o valor calórico de cada combustível, né? Então, por exemplo, eu tenho gasolina normal, mas eu tenho uma gasolina aditivada e eu tenho uma gasolina do avião. O que muda na potência dessas gasolinas? É a potência de combustível, é a potência calórica, a potência de produzir energia de combustão. Então, quando eu como esses grãos, eu estou comendo muito valor calórico. Então, mas mandaram comer para tirar a fome. Sim, vai tirar a fome porque tem açúcar e gordura, mas é um valor calórico muito alto. Se eu quero tirar a fome, eles já estão fora da minha jogada. Pode comer? Deve, depois que você chegar na tua meta. Então, depois a gente vai falar de metas ainda, então vamos chegar lá. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem o tempo todo o tal do fast food, mesmo comida agora que todo mundo pede delivery, né? É uma comida que não tem a qualidade caseira, né? O que acontece no fast food? Você não gasta energia nenhuma. Você simplesmente entra numa fila, ou pega o telefone, ou pega o iFood, pede, acabou e manda entregar na portaria. Quando não, você manda o porteiro entregar em si. Manda subir o rapaz, porque você não quer descer. Qual é a diferença de uma comidinha caseira? Primeiro que você foi na quitanda, você comprou, foi na feira, você selecionou os itens que você vai comer. Você lavou adequadamente.
Você colocou num banho por 5, 10 minutos com uma colher de hipoclorito, de cândida. Depois você lavou novamente. As frutas você lavou com uma esponja, com água e sabão, para tirar parte daquele veneno que tem, que vem. E você preparou aquela alimentação. Você cozinhou por alguns minutos, você gastou alguma energia, preparou tua comida, gastou um pouco de energia, lavou a louça, tudo isso faz um bem que as pessoas desaprenderam. E aí, quando eu falo muito do saúde blindada, o que eu sempre bato na tecla? E não é para fazer propaganda do meu livro, porque o livro sempre foi barato, R$ 33, agora subiu um pouco. Mas assim, o saúde blindada eu sempre falo, você é o que você come. Se a gente pega o nosso carro e uma vez por semana vai andar com ele no brejo, no barro, depois lavou, o carro está limpo. Se uma vez por semana a gente come todas as coisas que a gente quer de bugiganga, não tem problema. Tomou bastante água, está eliminando. O problema é que a gente está dando para as crianças tudo de errado desde cedo, em várias vezes ao dia. A segunda coisa, para lembrar do saúde blindada, quem não fez ou quem fez, que a gente tem que fazer essas 5 dicas de saúde blindada. Mudar a alimentação, podendo comer de tudo, desde que mereça, desde que chegou na meta que você quer. Controlar as doenças, não pode abandonar o tratamento de doença. É uma das perguntas mais frequentes. Eu vou ter que tomar isso para o resto da vida? Vai! Eu ainda, de vez em quando, sou mal educado e falei, não, não vai não. Quando você morrer, pode parar. Fique tranquilo. Morreu, não vai precisar tomar mais nada. Porque tem gente que é tão tonta que pergunta, mas vai ter que tomar o resto da vida para pressão? Vai! Vai ter que tomar remédio para o diabetes o resto da vida? Vai. Vai ter que tomar remédio para tireoide o resto da vida? Vai. Vai ter que passar protetor solar na pele o resto da vida? Vai. Então, é óbvio que vai, porque a partir do momento que você tem um carro, você vai ter que levar o carro no posto para calibrar os pneus o resto da vida? Vai. Você vai ter que lavar o carro? Vai. Então, tem perguntas tão medíocres que às vezes eu sou muito mal educado mesmo, né? E a mais importante é ir no médico para fazer diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce de tudo, de tudo. Câncer, como eu falei hoje na live. Atividade física aeróbica, eu vou falar só no final, né? Atividade física é importante, mas eu sempre falei para os pacientes mais gordinhos, falo, olha, academia você vai entrar daqui 1 mês. Primeiro você vai perder 10 quilos, aí você vai para a academia. Por enquanto você vai andar 1 hora por dia, porque andar já é bom. E toxinas, ninguém melhora se não resolver tirar os vícios. Ninguém melhora se continuar com vício. Ah, vício no cigarro, vício na televisão, vício em jogo, vício em WhatsApp, vício em maconha, em drogas, em remédios perigosos. Porque todo mundo que tem algum vício, o que tem algum vício que está comprometendo o cérebro, como vício em comer doces, você tem um vício, quer dizer que você tem um desequilíbrio metabólico hormonal cerebral. E isso vai impedir você de melhorar todas as outras coisas. Então, todo e qualquer mudança na tua vida precisa começar com saúde blindada. E aí, começar lembrando que a gente começou sendo plantado na barriga da nossa mãe. Se a nossa mãe não tinha um bom médico, não o obstetra é um cirurgião especializado em cuidar da mulher durante a gravidez, mas ele não é um médico clínico. Então, eu sempre falo, toda mulher tem que ter um médico e o obstetra. Tem que ter um médico e o ginecologista. Mas o médico é uma coisa, o obstetra é outra. E aí, se a mãe não tem uma boa saúde, ela é como se fosse um solo inadequado para a semente. Então, aquele bebê vai nascer com deficiências. E a gente sabe que muitas das doenças dos bebês estão relacionadas não só com os 9 meses dentro da barriga da mãe, estão relacionados com o antes da mulher engravidar. Antes da mulher engravidar, ela tem que estar com uma saúde perfeita, com 5 itens de saúde blindada adequadamente corrigidos e controlados. Aí eu posso investir num bebê para que ele não tenha, por exemplo, lábio leporino, que a causa do lábio leporino é bebida durante a gravidez, cigarro durante a gravidez, droga durante a gravidez, ou falta de ácido fólico durante a gravidez. Ácido fólico é uma vitamina B. Tudo isso é prevenível. Então, se a gente morre pela boca, a gente tem que lembrar da evolução do homem, que é um desenho que eu adoro mostrar porque é antigo.
Primeira vez que foi publicado esse desenho faz uns 20 anos por uma revista de economia, The Economist, falando que o custo do gordo no mundo estava explosivo. O custo para o governo das pessoas obesas, sobrepeso, estava absurdo. Por quê? Porque eles ficam mais doentes, eles faltam mais, eles têm mais atestado médico, eles têm mais distúrbios mentais, psicológicos, psiquiátricos, corporais, cardíaco e tudo mais. E tem que lembrar que hoje, aquela imagem do avião do 14 bis do Santos Dumont, 1900, começo de 1900, 1910, 12, 14, depois Oswaldo Cruz, que ele acabou com a dengue no Rio de Janeiro e em São Paulo, há 110 anos atrás. Naquela época, que não tinha nem luz elétrica direito, a gente não conseguiu acabar com a dengue. E a gente tinha uma alimentação melhor, mas a esperança de vida era 45 anos. As pessoas não chegavam aos 40. Quando passavam dos 40, eram respeitados. Hoje, a nossa expectativa de vida está em 86 anos em alguns bairros em São Paulo. No Brasil, tem várias cidades que a esperança, a expectativa de vida está em 86 anos. No Brasil, na média, é 7,6. Mas a gente está ficando velho. E do que a gente vai morrer? Esse gráfico está mostrando, e está errado. A coluna vermelha, que está escrito fumo, está errado. A obesidade veio para cá. A obesidade, no mundo, esse gráfico é praticamente igual no mundo civilizado. Primeiro, segundo e terceiro mundo. A obesidade é a primeira causa de doença e de morte no mundo inteiro. Depois vem o cigarro ainda. Depois álcool, drogas e tarará, tarará. Então, por quê? Porque está a molecada comendo errado desde cedo. Ah, mas quer dizer que agora para ter filho vai ter que fazer papinha em casa? Não chega a tanto, mas tem que fazer. Tem que mudar a alimentação. Não adianta só ficar comprando dieta pronta no vidrinho, né, da Johnson Johnson ou da Nestlé ou de quem quer que seja. Tem que lembrar que a indústria nunca vai falar a verdade do que está dentro daquele pote, né? E a nossa vigilância é funcionário público complicado. Nós sabemos que nossa corrupção no Brasil está em todos os níveis de fiscalização. Bastou você sorrir e dar uma grana que vendem a alma. Infelizmente, o Brasil é corrupto, inclusive na fiscalização de medicamentos, de alimentos, de agricultura. Tem muita corrupção. E aí não dá para confiar. Então, é melhor você tentar fazer o máximo possível para as crianças. Para quê? Para que a gente possa envelhecer com o mínimo de doença possível, sem deixar de comer o que gosta, né? Então, a atividade física é importante desde criança até o velho. A gente vê os jovens fazendo. Aí casou, parou, ninguém mais faz. Então, tem que mudar. A gente não pode ficar na garagem parado. Nenhum carro na garagem vai ter problema aos pouquinhos. Vai ter problema na hora que você mais precisar dele. Então, todo carro que fica parado, na hora que mais precisar dessa máquina, é a hora que você vai falar, cara, dancei. E qual é a hora que eu mais vou precisar da minha máquina? Numa gripe, numa coronavírus, numa dengue, numa malária, numa febre amarela, numa cirurgia de emergência, num acidente, em qualquer coisa. É numa hora que você vai precisar da máquina. Ah, mas a minha máquina estava na garagem, agora ela não está com a capacidade que poderia. A função da atividade física é deixar a máquina em forma. E isso está todo mundo errando. Nós estamos hoje transformando o Brasil numa terra de porcos, burros e mal educados. Eu sou grosseiro nessa hora, mas é o que eu sinto. O brasileiro hoje é porco, é burro, é mal educado, mas tem um diploma de PhD na parede feito aos sábados pela internet em uma dessas centenas, milhares de universidades que só enganam e dão diploma para todo mundo. Então, hoje o brasileiro tem diploma, mas não tem emprego. E está gordo e, né, cabeça, né, de jegue. Então, o que a gente tem que pensar? Tem 1.533 dietas maravilhosas que nunca funcionam. São as dietas sanfona, né? Remédio eu não vou nem falar. Remédio para emagrecer eu nunca receitei na vida. Cirurgia para emagrecer eu nunca receitei na vida. Ou faz a dieta ou vai procurar outro médico. Por quê? Porque foi o que eu aprendi. É simples. Agora, quando eu vou no cinema, qual pipoca eu compro? Eu compro aquele balde redondo maior. Eu não compro esse que está aqui. E que coca que eu compro? Eu compro a coca grande, porque eu quero. E eu comia antes, talvez, um milkshake de ovo maltine do Bob's, daquele de 1 litro. Mas se eu merecer tudo isso,
O que não pode é inverter a ordem dos fatores, que é o que todo mundo, em geral, faz. Então, vamos agora falar um pouco sobre a alimentação. A gente falou das bugigangas. Então, lembre-se, a Veja, eu assinava, cancelei. A Veja não é mais a Veja de antigamente. Foi comprada aí pelo mundo esquerdista e a Veja morreu, né? Está viva, mas eu não vejo mais. Mas a Veja, antigamente, era uma revista de primeira linha, era uma revista séria. E essa matéria foi feita, talvez, há uns 20 anos atrás, talvez. O açúcar é o culpado. Acharam o culpado. Mas não o açúcar da bolacha, não o açúcar do doce, é o açúcar que está abaixo da foto, os grãos, os carboidratos, porque são açúcares. É ali que a gente está errando em excesso. Não quer dizer não comer, quer dizer rever a quantidade e a forma de preparar. E tem que lembrar que o nosso intestino, basicamente, nosso corpo, precisa de nutriente. Nossa fábrica de celulares precisa de todas as peças para montar um celular. Eu preciso de todos os parafusinhos e todas as placas e chips para montar um celular hoje. Mas, se a fábrica de celular está faltando lá um determinado parafusinho, ela não vai parar, ela toca o pau e vai fabricar celular com defeito. Nosso organismo, se tiver faltando algum ingrediente no nosso organismo, por que a gente tem 3 refeições ao dia? Porque nós somos um mecanismo de just in time. Sabe uma fábrica que chama just in time? É bem na hora. Hoje as fábricas não têm estoque, porque ocupam muito espaço. Então eles recebem entregas de manhã, de tarde e de noite, entre aspas, ou uma vez ao dia, não importa. Nós recebemos entrega de nutrientes em 3 refeições ao dia. O bebê, um bebezinho que mama, recebe entrega de nutrientes 5 ou 6 vezes ao dia. E toda vez que chegar um caminhão de entrega de nutrientes, esse nutriente tem que chegar com todos os 5 elementos que eu preciso. Porque senão eu vou fabricar células com defeito. E qual é o primeiro ingrediente que a gente precisa? Qual é o ingrediente mais importante do nosso organismo? Nós somos mamíferos carnívoros. Então, é leite, carne e ovo. Leite, carne e ovo. É o primeiro alimento. É só esse alimento? Não. Nós precisamos de 5 alimentos. E aí tem uma foto mostrando, e eu vou entrar em detalhes agora para entender. Então, bom, aqui tem só para lembrar minhas mídias sociais, todo mundo já decorou, mas todas são DR Carlos Machado. Pronto. O site eu já falei várias vezes. Aí muita gente acha que estimular, ensinar as crianças a comer, a ter prazer em comer comida mais adequada, é pecado. Tem gente que tem medo de ensinar as crianças. É óbvio que se eu pegar um cachorrinho e der um pote de sorvete, um biscoito com recheio, e der um tomate, ele vai querer o biscoito e o sorvete. Até o cachorro não é bobo, mas ele vai viciar nisso. Se eu der cerveja para um cachorro, ele vai viciar na cerveja. Então, o grande erro que nós temos hoje é da família, que não ensina a botar na mesa apenas o que quer e na sequência correta. Se você comer isso, você vai poder comer o resto. Se você não comeu isso, não vai ter o resto. Eu aprendi assim com a minha família. Minha mãe era assim, meu pai era assim. A salada está pronta. Quando acabar a salada, eu ponho o arroz no fogo. Pronto. Por quê? Porque tinha que comer a salada. Não era, eu não gosto de pepino. Eu não gosto de rabanete. Eu não... Porque todo mundo fala isso. Então, a democracia é simples. Nós não estamos numa democracia. Nós estamos numa relação de responsabilidade com nossos filhos e com nossa família. Quem pariu o Mateus tem que criar o Mateus. Tem que cuidar. E ele tem que aprender o que ele tem que comer bem para ganhar o que ele quer de bugiganga no final de semana. Então, esse slide mostra bem assim, dá a impressão que a gente está fazendo maus tratos quando a gente ensina uma criança a comer direito. E, se possível, ensinar a comer da natureza, sem muitos temperos. Eu vou pegar essa salada e jogar um monte de creme Hellmann's temperado. Não adianta nada. Não adianta você olhar para o espelho e falar, escrever aqui, tonto, né? É para temperar. Eu vou botar um pouquinho de sal? Talvez nem precise.
Vou botar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora? Talvez nem precise. Vou botar uma erva doce? Talvez seja legal. Eu vou ralar uma casquinha do limão? Cara, fica ótimo. E jogar um pouquinho de tomilho, alguma outra erva em cima? Sim, é perfeito. Mas não maionese, não óleo em excesso, gordura em excesso. Quer dizer, aprenda a ensinar corretamente a família. Porque depois que nasceu a árvore torta, provavelmente você vai sofrer, né? E a gente tem como ensinar desde cedo. Então, eu lembro de pessoas que não comem fruta. Ah, não vou descascar, não quero laranja. Aí eu pego uma laranja, uma mexerica, descasco, corto em cubinhos, dou numa tigelinha e a criatura come. Eu falei, mas o que aconteceu com isso? Essa criatura comeu a laranja, a mexerica, até o melão, que dizem que não gosta. Tem gente que não gosta de melão, melancia, mas não pode comer a melancia inteira, entendeu? Agora, tudo isso dá para ficar bonito dentro de casa? Dá. E precisa, né? Eu lembro que eu fiz uma festa de aniversário. Eu sempre, as festas dos meus filhos, eu fiz. Não chamava buffet, nada, sempre fiz. Como é que a gente fazia? A gente fazia tudo que a gente queria, que a molecada odiava. Mas aí corria, vinha e comia, porque estava com fome. Então, eu lembro que, assim, era uma... Eu vou falar agora, bonitinho, uma festa que eu fiz, palito de cenoura, palito de... Cortava em palitos, cenoura, pepino, acelga, erva doce. Aí fizemos um monte de creme que parecia maionese, mas era requeijão, era iogurte, mas temperado, com bastante temperinho, mas com a cara boa. E achavam que era maionese. Aí eles, a molecada, imagina, corria, voltava e pegava, e lambuzava e saía. Frutinha picada em pedaço. Aí vai comer o prato. Eu lembro que no meu aniversário, uma vez, eu fiz o caldo de jegue. Para quem não sabe o que é caldo de jegue, é um prato que um boteco baiano fazia para mim. Ela era uma senhora baiana. Era uma panela, era uma feijoada, na realidade. Era uma feijoada. Só que ao invés do feijão preto, e ao invés de... Era assim, caldo de jegue, porque era uma senhora que morava no interior, e ela recolhia as sementes que caíam do saco das sementes que o jegue carregava na estrada. Ela recolhia fava, feijão fradinho, feijão verde, feijão isso, feijão aquilo, e aí ela juntava com aqueles ingredientes da feijoada, costelinha, carne seca, pé, bom, em resumo, e batia lá, é chamado de calda de jegue. E o pessoal comia. Por quê? Porque, queira ou não, apesar de ter tudo que eu falo que pode se merecer, antes disso teve aquele monte de ingrediente da feira. E que comiam. Mas na primeira hora, quando olham, ai, cara, todo mundo torceu o nariz. Bateu a fome, enquanto o caldo de jegue não estava pronto, comeram tudo. E o caldo de jegue é arroz, aquele pratinho que parece um cassoulet, na realidade. O caldo de jegue era o nome que essa baiana dava. E bom demais, parece um cassoulet, farinha amarela lá de Belém, e acabou. Quer dizer, você consegue fazer pratos deliciosos e ter uma nutrição adequada. Então, como é que a gente chegou, em 45 anos da minha vida, na dieta da Adão e Eva, que sempre foi a que eu orientei? Por que a dieta da Adão e Eva? Simples. Como é que era o paraíso? Imagine você querendo estar no lugar da Eva, junto com Adão, bonitão, né? Bronzeado, né? Peladão, bronzeado. Adão, imagina o Adão, era bonito, né? Não era que nem eu, assim, não. Adão. Aí você é a Eva. Aí você chegou, estava lá o Adão, disponível, sem trabalho, né? Garantido, porque estava com tudo ali. O que, que eles tinham para comer? Tinha arroz, feijão, mandioca, batata, milho, trigo, cevada? Não, porque isso é plantação, isso é agricultura. A agricultura demorou milhares de anos para que o homem desenvolvesse. O que, que tinha, com certeza? Tinha aquelas coisas que nascem numa horta, porque a horta eu planto numa vaso na janela. Aliás, eu sempre plantei em vasos o que tinha na horta, até pé de tomatinho. Então, a horta a gente planta. Então, verduras e legumes. E fruta também. Mas o que mais sempre teve no paraíso? A gente é mamífero, né? A gente tinha leite, e a partir do leite, eventualmente, os derivados, um queijo, um iogurte, uma coalhada. E a carne, né? Frango, peixe, porco, vaca, o que tiver de animal. Então, como é a ideia e o esquema, o roteiro da dieta do Adão e Eva?
É simples e fácil. Ah, mas eu trabalho de madrugada. Aí você vai ter que adequar o horário para a tua vida. Mas vamos considerar que você acorda, levanta às 5 da manhã, como eu sempre tive que levantar, come correndo e sai. Você já começou um erro, porque você esqueceu que quando você levanta, existe um movimento da natureza chamado força da gravidade. Quando você está deitado, aqueles 7 metros de linguiça que você tem na barriga, tem 7 metros de linguiça, você já viu linguiça. Nosso intestino é igual. Aliás, a linguiça é feita do intestino da vaca, do porco, do carneiro. Para quem não sabe, aquela pele da linguiça é o intestino de um animal que foi limpado e aquela pele é a derme, né? É a parte que nem a nossa derme embaixo da pele, foi feita a linguiça. Então, quando eu levanto, naturalmente, parte das fezes que foram digeridas vão lá e descem para o reto, para o sigmoide e para o reto. Então, quando eu levanto, vou até a cozinha fazer um cafezinho, eventualmente um pãozinho, um queijinho, alguma coisa, aquele caminho de ir para o banheiro e 3, 4 minutos de preparar rapidamente um café, já vem um gatilho do teu reto avisando tem coisa para sair, tem sujeira, tem fezes. Vá no banheiro de imediato. É o primeiro reflexo que a gente tem, que é o reflexo gastrocólico. Quando eu boto alguma coisa na boca, um café, logo pela manhã, e ao mesmo tempo eu levantei, eu provoquei força da gravidade. Eu estimulei um gatilho que dá uma vontade de ir no banheiro evacuar. Esse gatilho demora segundos. Se você não for no banheiro de manhã, você vai começar a ressecar suas fezes e formar um tijolo. E aí você entrou num círculo vicioso de ter intestino preso. Então, a primeira regra é... Eu vou ter várias regras que eu vou ensinar, mas a primeira é levantou, vai fazer o café, tomou um café, sentiu, vai no banheiro e vai fazer cocô. Por quê? Eu preciso da privada desentupida na tua casa e na tua barriga. Tem que ter uma evacuação pela manhã, que é o horário ideal, é o horário anatomicamente melhor, é o relógio biológico. Né? É óbvio que você pode ter um outro horário que você também evacua, mas de manhã é obrigatório. Né? E você já vai sair com 1, 2 quilos mais leve, talvez até mais. O café da manhã, depois do café, eu vou entrar em cada detalhe. Depois do café, de hora em hora, deve tocar um sino da igreja aí perto da tua casa, né? Não toca mais, mas faz de conta que toca o sino da igreja. Então, você tomou o café às 7, às 8 horas você vira. Por exemplo, eu estou com a minha canequinha. Aqui, ó, é uma canequinha que eu ganhei. Tem 300 ml. Eu tomei um gole, não adiantou nada. Tem que tomar 300 ou 500 de uma vez. Qual é o objetivo? É virar e dar descarga no teu fluxo intestinal. Então, 8 horas da manhã, uma garrafa d'água. Aí eu não consigo 500, tome 300. Daqui a um tempo você vai tomar 400. Daqui a outro tempo você vai aprender a tomar os 500. Quando você vira esse volume de água, você lava o estômago, você diminui o ácido clorídrico do estômago, você vai diminuir a fome entre o café e o almoço, você vai empurrar fezes e amolecer as fezes, vai diminuir aquele tijolo que você tem no intestino, virar tijolo, ele vai virar barro para poder sair sem dor, sem desconforto, sem hemorroida, sem fissura. Aí, às 9 horas, outra garrafa d'água. 10 horas, 11 horas, outra garrafa d'água. Dependendo do problema do rim, eu mando tomar 4. Agora, se o cara já está em diálise, muda a história. Né? Almoço. Acabou o almoço, mesma coisa. Acabou o almoço, 1 hora depois, uma garrafa. Mais 1 hora e pouquinho, outra garrafa, outra garrafa. De qualquer maneira, é importante na dieta que a cada hora você lave, dê uma descarga, um flush no teu intestino. Isso tem um efeito mecânico, isso resolve cólica renal. Os pacientes que fazem isso não vão ter cólica renal. Eventualmente tem que ir no médico, porque tem que ver a causa, então eu tenho que investigar. Mas a água já ajuda. Vai resolver o intestino, vai resolver a circulação, vai melhorar tudo. Tem muita gente que só com isso melhorou a enxaqueca, dor de cabeça. Aí o que acontece? Como é que eu tenho que definir o que eu como e o que eu não como?
Então, eu tenho 3 tipos de alimentos. Tudo que existe na face da terra do paraíso, lá que Adão e Eva tinham, eu tenho 3 tipos de alimentos. Alimentos que são construtores. Eu quero construir um corpo, músculo, osso, anticorpos, glóbulo vermelho, glóbulo branco, macrófagos, linfócitos, defesa. Eu quero construir unha, cabelo. Então, eu tenho construtores, alimentos que constroem. Uma casa, como é que eu construo uma casa? Com a fundação. É tijolo, é bloco, é cimento, é a base. O alimento mais importante que nós temos são os construtores. Ah, mas quais são os alimentos construtores? Proteína animal. Acabou. Proteína animal. Eu tenho o ovo, o leite e derivados e as carnes, proteína animal. Então, eu tenho o peixe, a carne de frango, a carne de vaca, a carne de bode, a carne de vaca, de boi, de búfalo, qualquer animal. Na China, não vamos falar mal dos chineses, mas a China e o mundo asiático são países que passaram por muita guerra, muita fome. Então, eles comem de tudo. Passou um rato na frente, vai comer. Veio morcego, eles vão comer. Veio formiguinha, eles vão comer. Veio, como é que chama? Que teve invasão agora na Argentina, gafanhoto, eles vão comer. Por quê? Porque passaram fome, eles aprenderam que animal é animal e vai comer. Nós já temos um pouco já de enjoo para isso. A gente come carne de vaca, carne de porco, carne de frango, carne de peixe. Acabou. Mas tem que comer. É a proteína animal que é construtora de um organismo. Então, são os alimentos construtores. Esses são essenciais. Por que eles são essenciais? Porque só esses alimentos construtores têm os aminoácidos essenciais para fabricar tudo isso que eu falei, em especial os anticorpos e a musculatura. Aí eu tenho o segundo grupo de alimentos, que são os reguladores. Reguladores, por quê? Porque eles ajudam, eles entram no tempero. Então, quando eu vou fazer comida, quando eu vou fazer um bolo, eu vou fazer alguma feijoada, eu tenho tempero. Quando eu vou fazer uma salada, eu tenho tempero. Eles regulam a comida, eles dão um sabor a mais. Esses temperos têm vitaminas, sais minerais e fibras. Então, imagine quais são os alimentos reguladores que nós precisamos comer em segundo lugar. Depois, são as verduras, legumes e frutas. Verdura, legume e fruta. Eles contêm todas as vitaminas e sais minerais que a gente precisa. Ah, mas as frutas não são açúcares? São. Mas entra aqui como importante, porque elas têm vitaminas, vários tipos de vitamina, não só vitamina C. Mas tem que lembrar que é para comer a fruta. Por quê? Porque quando você faz um suco de fruta, em 10 a 15 minutos, todas as vitaminas oxidaram e morreram. Todas. Então, um suco de fruta feito na hora, tudo bem, vai engordar porque é uma carga calórica, mas é gostoso. Agora, adianta eu ter uma carga calórica daqui meia hora, eu só estou tomando açúcar. Então é melhor pegar um copo d'água e jogar açúcar, é a mesma coisa. Porque não tem vitamina, não tem o nutriente da fruta. Então, comer a fruta é sempre mais importante. Então, o alimento regulador é obrigatório. Eu preciso ter verduras, legumes e uma fruta finalizando. Isso é a base. Esses dois são obrigatórios. Se eu comer só esses dois, eu estou muito bem de saúde. Mas eu preciso trabalhar. O fulano é pedreiro, o outro é lixeiro, corre atrás do caminhão do lixo, o outro é um trabalhador braçal, o outro é um atleta, né? Pessoas que gastam muito combustível, gastam muita energia. Então, esses precisam dos energéticos. E uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro? Precisa de energético? Quase não precisa, pouquinho. Não faz falta. Por quê? Porque ela não... o valor calórico, o valor de energia que os alimentos construtores estão me dando e os alimentos reguladores estão me dando já é suficiente. Lembra que a vaca come capim o dia inteiro, que é um alimento regulador. Mas a vaca tem um organismo que do capim ela produz energia e do capim ela produz construtores.
porque ela tem um organismo que ela consegue produzir tudo a partir do capim. A partir do capim, ela fabrica músculo, osso, pele, leite e tudo mais. Nós não. Nós precisamos dos construtores e dos reguladores. Não tem democracia nisso. E os energéticos? O energético é para quem vai precisar. Eu preciso pegar o carro daqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Eu preciso de gasolina. Ah, eu tenho construtor, eu tenho carro, eu tenho regulador, eu tenho motor, eu já tenho tudo, mas eu não tenho combustível suficiente. Então, eu ponho combustível energético. Eu preciso andar daqui até a esquina. Eu preciso de pouco combustível. Eu vou trabalhar o dia inteiro na quarentena, em casa, no computador. Eu não tenho que precisar de combustível, cara. Não tem por quê, porque o valor calórico que eu comi da proteína animal, dos construtores, e o valor calórico dos reguladores já foram suficientes. Então, uma mulher de 1,5 m, com 50 quilos, que trabalha normal, cuida da casa, cuida dos filhos, corre atrás do marido, dá bronca, tem serviço em casa, ou trabalha no banco, ela gasta 1.200, 1.300 calorias por dia. O que tem de construtor e regulador já nutre isso, praticamente. Um homem, 1,70 m, 70 quilos, precisa de 1.800 calorias. Quando você vai pegar um lanche, com um saquinho de batata frita já deu 2.000 calorias, 1.500 pelo menos. Fora a maionese, fora o ketchup, que tem valor calórico alto. Entendeu? Tudo isso faz diferença. Então, os energéticos são o quê? Os grãos. Arroz, feijão, batata, mandioca, milho, trigo. Os leguminosas, né? Amendoim, castanha do Pará, nozes, leguminosas. E tudo que vem do mercado que veio disso. Pão, bolacha, biscoito, bolacha recheada, sorvete, doce, tudo que veio dali. É energético. Um suco de fruta é energético. Água de coco é energético. Mas vai engordar. Então, é nos energéticos que a gente tem que olhar. E as pirâmides alimentares são extremamente mal orientadas. Mal orientadas. Por quê? Porque manda a gente comer um monte de coisa energética, sendo que a maioria das pessoas não gasta. Então, se você olhar qualquer pirâmide alimentar, que eu jamais usei, eu nunca usei a pirâmide alimentar. Ela fala, na base tem que comer tudo aquilo lá. Então, a pessoa come tudo aquilo lá. Mais a pizza, mais o pão na chapa, e pão com manteiga, com mel, e tudo que eu gosto também. Então, a pirâmide alimentar é muito bonita, mas ela nunca resolveu, tanto que você vai nas nutricionistas, eu nunca consegui achar uma nutricionista que efetivamente emagrecesse os clientes e mantivesse eles magros. Porque ninguém segue a dieta. Então, o objetivo é esvaziar o copo, quando eu quero emagrecer, esvazia o corpo, chega num peso ideal e aí volta com alguns alimentos que a gente vai voltar, que estão na base da pirâmide. Mas não pode colocar como os primeiros, né? Eles são os últimos. Então, o que eu tenho que pensar na dieta do Adão e Eva, que é o problema, e que a gente vai suspender totalmente pelo tempo necessário que você precisa para chegar no teu peso ideal. O teu peso ideal não é o seu peso, é o peso que a medicina recomenda. A técnica que eu uso, que não é ficar medindo peso, altura, cintura, índice de massa corpórea, não. É aquela regra simples. Uma mulher de 1,50 m, pega os números 50, tira 10, 40. Ela tem que ter 40 ou 45 quilos. Uma mulher de 1,70 m, 70, tira menos 10, dá 60. Ela tem que ter 60 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da estrutura óssea. Se ela tem uma estrutura óssea forte, ela tem que pesar mais. Se ela tem uma estrutura óssea fraquinha, menos. Se ela tem muita musculatura, um pouco mais, um pouco menos. Então, é um jeito aproximado. E a outra coisa é a barriga, né? O pneumático. Então, quando a gente quer fazer a dieta do Adão e Eva, o que eu explico é uma coisa que o organismo tem. O nosso organismo, quando a gente come, deixa eu ver se eu consigo voltar. Quando a gente come, deixa eu fechar um pouco e voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar para esse slide aqui. Quando a gente come valor calórico, que são todos esses itens que a gente chama de carboidrato, e eu até botei pequenininho aqui no cantinho embaixo, uns nuggets, né? Donuts, que
são os açúcares. Não importa qual é a forma de açúcar, pode ser suco de fruta, água de coco, refrigerante, tal. Tudo isso aqui são os açúcares. Toda vez que eu como açúcar, eu estou dando trabalho para o fígado, para o rim e para o pâncreas. Porque tudo isso são açúcares, principalmente de rápida absorção. Então, quando eu não tenho esses alimentos, eu só tenho os alimentos construtores e os reguladores, e eu não tenho nenhum desses daqui, o que o nosso organismo entende? Nosso organismo entende que você está indo para a rua trabalhar, andar, fazer academia, mas você não botou gasolina, não botou combustível no carro. O que o teu cérebro, depois de alguns dias de ausência desses alimentos, ele tem que buscar um mecanismo que ele tem guardado na gaveta, que se chama neoglicogênese. Ele fala, bom, eu preciso de glicose, de açúcares. Então, como essa criatura começou a dieta de Adão e Eva, o cérebro começa a perceber isso. Segunda-feira, café, almoço e janta, e não teve nada disso. Terça-feira, café, almoço e janta, e não teve nada dos grãos, farinhas e tudo mais. Quarta-feira, café, almoço e janta, e não teve nada disso. O cérebro tem que entender que não teve nenhuma dessas coisas. Aí ele busca, lá na gaveta, um mecanismo metabólico que nós temos no nosso DNA, que se chama neoglicogênese. Ele fala, bom, eu preciso de açúcares, então eu vou ter que queimar a reserva. Aí ele pega a nossa gordura e transforma em açúcar, para que você tenha gasolina na tua máquina, combustível na tua máquina. Por que as dietas mais ou menos nunca dão certo? Porque o cérebro percebe que você não comeu isso que eu estou te falando de manhã, não comeu de noite, mas de tarde comeu. Ele fala, bom, tudo bem, ela não pôs gasolina de manhã e de tarde, mas de noite ela vai abrir mão e vai afinar. Então, o cérebro precisa de alguns dias de educação, de reeducação, porque aí ele fala, bom, o negócio está ficando feio. Café, almoço e janta segunda, café, almoço e janta terça, café, almoço e janta, uma dieta do Adão e Eva, ele não está vendo meus açúcares, meu grão, meu pão, meu arroz, minha bolacha, meu doce, meu suco, minha água de coco. O que ele faz? Ele cria um caminho novo, e aí você não vai ter hipoglicemia, você não vai ter desmaio, você não vai ter tontura, mas você vai começar a queimar gordura. Ele queima músculo? Não. Porque ele sabe que ele vai queimar primeiro a gordura. Quando você faz essas dietas malucas, tem um monte de dieta maluca, as pessoas perdem gordura e músculo, ficam desnutridas e magras. Então, com a dieta do Adão e Eva, a gente queima só a gordura, através da neoglicogênese. Então, guarda essa imagem. Esses açúcares, eu não botei aqui suco de fruta, água de coco, refrigerante, cerveja, vinho, uísque, eu não botei bolacha, biscoito, botei um monte de coisa para vocês entenderem a ideia. Eu tiro isso da jogada. Por quantos dias? Alguns dias. Tem que perder 30 quilos, então vai ser algumas semanas. Então, exclui isso. É importante que o cérebro entenda que isso está ausente, não tem na tua mesa, não tem na tua boca. E aí você vai fazer a mesma coisa que eu ensinei. Café, almoço e janta, água, água, água. Obrigatória água. Por que água? Porque 70% do nosso corpo é água. Um bebê, 90, 80, 90% de um bebê é água. Eu preciso de água. Pode ser água de coco? Não. Pode ser água com... Não. Pode ser água... Não. Mas num copo d'água eu posso botar umas gotinhas de limão? Pode. Um copo d'água ser água com gás? Pode. Mas, no geral, aprenda a tomar água e aprenda a virar 300 a 500 ml. Isso é básico. Então, vamos agora falar como é o teu café, como é o teu almoço e como é a tua janta e só. Mas e nos intervalos? Água. Mas e se eu tiver fome? Água. E se eu tiver muita fome? Eu vou orientar. Então, café, almoço e janta. Mas eu acordo às 5 e vou dormir meia-noite. Café, almoço e janta. Água, água, água. Essa é a ideia. Você tem que aprender a ensinar o teu cérebro que ele está obtendo todos os produtos construtores, todos os produtos reguladores e nada de produto energético, de energia. Então, qual é o café da manhã ideal?
Você agora escreva: a ordem dos fatores altera o resultado final. A ordem dos fatores altera o produto. Isso é uma frase da matemática, né? Para quem lembra disso. Então, a ordem que você vai comer os teus pratos é um de cada vez. Não é montar um prato com um monte de coisa. É um prato, primeiro do que eu vou falar, acabou, respira, segundo prato, acabou, respira, terceiro prato, acabou. Beleza? Essa é uma sequência que ajuda. Existe uma razão, eu vou explicar. Então, qual é o primeiro prato? Ah, eu levantei, eu quero um cafezinho com leite. Tá bom, então um cafezinho com leite. Leite magro, adoçante, cafezinho com leite. Mas café com leite não tira a fome. Não tira a fome. Então, primeiro prato pode ser só o café que você gosta, tá bom. Aí eu preciso de um prato proteico que vai me tirar a fome até o almoço. Qual é o prato segundo que eu vou comer depois desse cafezinho com leite que você tomou? Tem que tomar uma carga proteica concentrada. Então, ou é um iogurte natural, ou é uma coalhada natural com adoçante. Ponto. Se teu intestino for muito preso, você pode colocar um pouquinho do tamarino, é uma fruta, que é a geleia dele, você mistura, adoça o teu iogurte e a tua coalhada. Então, comeu uma tigelinha de iogurte ou coalhada, se possível feito em casa. Depois disso, coma um pedaço de queijo. Pode ser pão de queijo? Não. Queijo branco, queijo ricota, temperado. Com pão, com torrada? Não, só o queijo. Então, teu cafezinho com leite, que não vai matar a fome, mas matou a tua vontade. Aí você vai comer teu queijo branco, uma quantidade boa, uma coalhada também, um iogurte também, um ovo cozido. Então, basicamente, o café da manhã é proteico. Ovo mexido, ovo cozido. Ah, pode botar no ovo leite, presunto, mussarela, bacon. Não. É um ovo cozido ou um ovo mexido sem manteiga e sem óleo. Então, nós tiramos os grãos, nós tiramos os açúcares e nós estamos cortando as gorduras. Ah, mas tem gordura boa e gordura ruim. Quando você estiver no teu peso ideal, você vai escolher uma gordura boa, que você goste. Então, o café da manhã é proteico para tirar a tua fome até o almoço. Então, teu café com leite, pedaço bom de queijo branco, grande, né? Ou ricota bem temperada, um iogurte ou uma coalhada natural grande, um ovo mexido e a fruta no final. Ah, pode comer uma fruta depois do ovo? Deve comer de manhã. Então, um ovo mexido, sem gorduras. Né? Pode botar um tomatinho? Pode. Aí vem a tua coalhadinha, uma coalhada bem feita. A minha receita de coalhada está lá no Instagram, bonitinha. E aí você come uma fruta. Qual fruta você pode comer? Apenas as frutas laxantes, porque o objetivo é fazer teu intestino trabalhar. A única exceção é naquelas pessoas que já têm um intestino irritável, que já têm uma diarreia crônica, que aí elas podem comer fruta que prende, como banana e maçã. Mas na dieta da Adão e Eva, é basicamente 3 frutas. Qual dessas frutas você vai comer pela manhã? Se você quiser adoçar o teu iogurte e a tua coalhada, pega o tamarino, tira aquela geleinha dele e joga no iogurte e bate. Fica super doce, porque é muito doce essa geleia. Ou chupa essa fruta, e é barata. É difícil de achar, mas é muito barata. Mamão, é importante comer o mamão. Né? Laranja. Tudo isso já corta em pedacinho. Qual o objetivo do tamarindo, laranja e do mamão? 90% das pessoas no Brasil são entupidas, não vão no banheiro todo dia. Então, essa é a dieta ideal. E segundo, essas frutas são estimulantes para a limpeza intestinal. E essa limpeza intestinal é extremamente obrigatória. Acabou o teu café da manhã, água, 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 de hora em hora. Se você tiver fome até a hora do almoço, você precisa aumentar a quantidade de proteína. Uma delas, ou do ovo, ou do queijo branco, ou do iogurte, ou da coalhada, tá bom? Porque quem tira a fome é a proteína animal. Quem tira a fome é a proteína animal magra. Aí você vai no almoço, tá bom. O almoço são 4 pratos, em sequência, um depois do outro. É um de cada vez. Por que um de cada vez? Tem uma lógica. Primeiro, eu tenho o estômago com ácido clorídrico sendo fabricado. Esse ácido clorídrico dá gastrite, dá úlcera, dá refluxo, dá dor de cabeça,
dá enxaqueca, dá um monte de coisa. Legal. Então, esse ácido clorídrico, ele é ácido, ele queima a mão. Se eu jogar aqui na minha mão, vai furar a mão. Mas o estômago tem uma pele, não, tem uma mucosa resistente ao ácido clorídrico. O esôfago, não. Por isso que o refluxo acaba com o esôfago. O primeiro prato é proteína animal. Por quê? Porque vai encontrar o estômago cheio de ácido para digerir a proteína animal. Qual proteína animal? Pode ser queijo, que eu comi junto no almoço, eu posso ser carne, pode ser camarão, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser porco, pode ser qualquer coisa, se possível magra, nada de gordura, cozido, grelhado, refogado. Então, quando você come a proteína animal, um omelete bem feito, no omelete pode botar cebola, tomate e algumas outras coisas? Pode. Queijo branco, não vai botar ricota, né? Queijo mussarela, nem presunto, nem bacon, né? Então, tudo magro. Quando você comeu essa carga proteica, a quantidade de proteína animal que você come no almoço tem que ser suficiente para que você fique até a janta sem fome. Se der fome no período da tarde, a água de hora em hora vai diminuir a fome. Se mesmo assim a água não diminuir a fome, você precisa aumentar a proteína animal. Então, a quantidade de proteína animal que você comeu no primeiro prato é dependente de cada pessoa, para que a pessoa fique sem fome até a janta. Beleza, então, como na Itália você tem o primeiro prato, o primo prato, depois o segundo prato, depois o terceiro prato e tal. Então, você vai seguir 4 pratos. O primeiro prato é proteína animal. Pode temperar gostoso, mas nada de maionese, nada de gordura, né? O segundo prato é um negócio que as pessoas parecem que não aprenderam na escola. Legumes e verdura. Qual é a diferença de verdura e legume e verdura? Parece que as pessoas não sabem, né? Não sabem o que são cereais. Grãos são cereais, é tudo aquilo que eu falei, grão, tudo que é grão que eu falei. Eu chamo de grão. Mas o amendoim é grão? É castanha é grão? Tudo é grão. Aqui nós estamos falando de legumes e verduras. O único nessa foto que eu tiro é a batata. Está vendo que tem uma batata aí, né? A abóbora nem tanto. A batata caiu fora. Então, o que acontece? O segundo prato de comida é um prato cru. E não é um prato. Eu recomendo você pegar uma tigela funda, uma baciazinha, pega tudo que tem aqui, compra na horta tudo que você puder. Aqui tem 8 tipos de verduras, tá? 8 tipos de legumes e mais uns 4 ou 5 tipos de legumes. Tomate, pepino, repolho, cenoura, pimentão, né? Acelga, erva doce, salsão. Pica tudo, folhas, legumes e verduras, como vinagrete. Pica pequenininho, como se fosse fazer tempero, joga tudo nessa tigela e tempera gostoso. Tempera com um pouquinho de sal, uma pimentinha, né, moidinha na hora, uma pimenta do reino moidinha, rala um limãozinho, caldo de limão, um pouquinho de vinagre. Tenta não colocar azeite e gordura, tenta fazer magro, mas tempera gostoso. Né? Nada de maionese, nada de ketchup, nada, entendeu? Essa bacia, essa bowl, né? Uma bacia de legumes e verduras crus, picados e bem temperados, é o segundo prato. Por que tem que ser picado? Porque o pessoal bota uma folha de alface e fala que comeu salada. Tem que ser um volume grande, para encher. Enquanto a carne, a proteína animal, está lá no banho de ácido clorídrico, sendo digerido, vem essas fibras, que são reguladoras, vem esses legumes, que são reguladores, que vão te levar uma quantidade brutal, maravilhosa de vitaminas e sais minerais e fibras. O terceiro prato também é da horta, da quitanda, do hortifruti. Tudo que você puder pegar daqueles vegetais e refogar é o terceiro prato. Agora é um prato quente. Então, você comeu um prato quente, carnes, um prato frio, tigela. O prato terceiro é um prato refogado, vegetais. Também não bota óleo, né? Você quer emagrecer, nem manteiga, nem azeite, vai fazer com o tempero que puder. Refogadinho, crocante, al dente. Aí uma bela pratada de vegetais. De novo, você está comendo produtos reguladores. Legumes, verduras, tem fibras,
vitaminas, sais minerais. Aí sim você está comendo quantidade de vegetal do jeito que a gente tem que comer. E no final, quarto prato. Qual vai ser o quarto prato? Adivinha, fruta. Qual fruta você vai dar preferência? Mamão, laranja, tamarino, mexerica. Fruta que solte. Quais as frutas que estão nessa imagem que você não pode comer enquanto você não tiver teu intestino funcionando 2 vezes ao dia? Qual é o objetivo? Que teu intestino funcione uma vez de manhã bem e mais uma vez durante o dia mais um pouquinho. Então, por exemplo, maçã, pera, banana, uva, eles vão prender teu intestino. Então, por enquanto, tira da jogada. A fruta de preferência são frutas baratas, laranja, mexerica, mamão e tamarino. Tem gente que fala, manga ajuda. Então, tá bom, mas a manga não é todo mundo que come toda hora. E morango e kiwi? Não faz diferença. Então, eu tenho que comer fruta que solte, mas pode comer fruta que não prende. Frutas que prendem. Banana, qualquer tipo. Maçã, qualquer tipo. Pera, goiaba, uva. Geralmente, essas frutas. A melancia também prende. Entendeu? Então, a fruta é o quarto prato. Então, cada almoço eu vou ter 4 pratos, na quantidade que te agradar, mas a proteína animal na quantidade que te satisfaz até o jantar. É importante que a proteína animal no café e no almoço tem que ser suficiente para te deixar sem fome até a próxima refeição. Aí, água, água, água. E aí chegou a tua janta. O que você vai comer na janta da dieta da Adão e Eva? Eu não quero jantar. Eu escuto isso dizer, não janto, eu como um lanche. Não, não vai ter lanche. Você vai ter a dieta do Adão e Eva. A dieta do Adão e Eva pode ser o resto do almoço. É algum pedaço de proteína animal, suficiente para você não ter fome até o café. É a proteína animal que vai te deixar sem fome até o dia seguinte. Depois da proteína animal, coma um pouquinho de salada que sobrou do almoço. Pode ser que a tua janta você não goste de comer tanto, mas tem que comer igual. Tem que manter a dieta igual. Então, você vai ter verduras e legumes crus numa bowl, numa tigela, numa bacia, temperadinho, sem gordura, sem azeite e tudo mais, para que você tenha a mesma refeição, para que o teu cérebro entenda que as regras são muito rigorosas, para que você siga em frente. E o terceiro prato, um prato quente, e pode finalizar com uma frutinha laxante também. Procure, à noite, comer uma fruta mais leve. Então, desse monte de frutas que está aqui, eu daria preferência para a laranja ou o mamão. Por quê? Para estimular o intestino a ficar mais tranquilo durante a noite. Tá? Então, você escolhe laranja ou mamão. Perfeito. Café, almoço e janta e água, pelo menos uma garrafa à noite. Leve uma garrafa d'água para a cama. Porque durante a noite você vai ter fome. Tome água. Você vai ter sede. Tome água. Então, esse coração eu achei lindo. Por quê? As pessoas falam tanto de coração e ficam falando de colesterol, como se a gordura fosse um problema. Você vê que o nosso problema são os açúcares, que são os grãos, farinhas, e aquele grão industrializado. Mas eu vou ter que fazer essa dieta por quanto tempo? Depende. Eu preciso melhorar a musculatura, então eu vou fazer a dieta para melhorar a musculatura. Então, se eu quero perder peso, eu vou fazer a dieta até chegar no peso ideal. Então, defina as suas metas. Então, vamos falar o seguinte: o que são metas na vida? Quem não coloca metas não chega em lugar nenhum. Se você tem uma meta, você tem que estar com a tua agenda de amanhã pronta. Falar, amanhã eu vou levantar a tal horário, eu vou em tal lugar, vou fazer isso, almoçar, tal, jantar, tal. Você tem que ter a agenda programada do dia seguinte, senão você não vai ter vida normal. As pessoas levantam e vão fazendo as coisas. Então, defina a tua vida. E defina a tua vida definindo 4 atividades para o dia seguinte. A primeira são coisas que você vai ter que fazer, faça chuva, faça sol, logo quando levantar. Não vai atender telefone, não vai falar com a vizinha, não vai falar com ninguém. Primeiro você vai fazer o que tem que fazer das 8 às 10. Ponto. Aí, segundo grupo de coisas, são coisas que eu vou fazer a seguir, que são importantes, mas não é emergencial. Terceiro, as coisas que eu puder fazer à tarde. Acabou. Quarta coisa que eu posso delegar para alguém fazer, caso eu não possa. E não fique atendendo urgência o tempo todo, vendo mensagem o tempo todo, vendo WhatsApp o tempo todo.
porque o tempo todo você vai estar sendo estimulado. Você abre o WhatsApp, tem lá alguém comendo pizza. Você abre o WhatsApp, tem alguém comendo isso. Né? Você vai ter estímulo. Então, fuja de ficar vendo televisão só coisa de comida. Vai ver coisa que sai um pouco do cardápio. Vai ficar vendo só doce, o que você vai pensar? Você vai sonhar com doce. Então, bota numa coisa de academia, faz alguma coisa para variar. Então, tem que sair da rotina, porque senão o cérebro está vendo doce, o que ele vai querer? Feijoada? Não, ele vai querer doce. Não, o cérebro está vendo uma aula sobre canibalismo. Ele não vai nem querer comer, né? Ele não quer nem pensar em comida, porque está vendo um filme de canibalismo. Então, você tem que ensinar o teu cérebro, naquele período, a ele se comportar. Então, vê o que você bota na frente do teu olho, porque senão não vai adiantar nada, 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 nada. E as metas são: defina a tua meta. A meta matemática é, se você tem 1,60 m, 160, 60 tira 10, vira 50, 50 quilos. Pode ser 50 e pouquinho, 50, por aí. Pega esse papel e escreve. Minha meta é, bota no... Segundo, tire foto. Tire foto de você de biquíni, de frente, de lado, tire um monte de foto e guarda. Pega e mede a tua barriga, só isso. Medir a cintura, na altura do umbigo, para acompanhar. Nós temos 5 semanas para você ter resultados. Né? Vocês vão ver depoimentos, eu vou pedir depoimentos, para a gente ver na próxima live, de pessoas que estão fazendo a dieta da Adão e Eva sem ter participado do nosso curso e tiveram resultados incríveis, 5 quilos em uma semana, 8 quilos em 10 dias, 12 quilos em um mês, 27 quilos em 2 meses, 38 quilos em 3 meses. E essas pessoas fizeram sem essa aula que eu estou dando para vocês. Então, se você não fizer meta, não adianta. A outra coisa, atividade física. Eu preciso andar 1 hora por dia. Eu sei que tem que levantar 1 hora mais cedo, eu sei que é difícil, eu sei que é um saco, eu sei que está frio, eu sei que está chovendo. Tudo a gente sabe. Mas se a gente não preparar a nossa máquina para uma pancada de um coronavírus, ou de uma doença, ou de qualquer coisa, a gente não vai estar com a máquina preparada. Todo carro de Fórmula 1 tem treinos antes para ele estar preparado para a pancada, que é a corrida. Então, tem que andar 1 hora. Se você está muito acima do peso, vai andar por 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Que horário? Um horário que não tem sol de rachar. Né? Tome meio litro de água e vai para... Pode levar a garrafa d'água durante o exercício? Não. Durante o exercício, você vai aprender a respirar pelo nariz e a andar. Durante o exercício, não é para tomar água, chá, shake, nada disso. Durante o exercício, é para andar e aprender a respirar. Anda. É óbvio que aos poucos você anda um pouquinho mais rápido e anda devagar, vai de vez aos pouquinhos dando uma acelerada. Vai chegar daqui a alguns dias, você vai estar andando rápido. Agora, quando você começar a perder um peso suficiente para te deixar mais saudável, começa a subir escada e descer escada. Se puder ir numa academia, meia hora na academia, anote aí minha aula para a tua academia. Você vai fazer alongamento, né? Antes de começar, alonga. Vai para esteira, não bicicleta, esteira. Esteira, anda 10 minutos, porque você já aprendeu a andar. Ande 10 minutos para aprender a respirar pelo nariz, boca fechada. Aí você começa a correr, dá uma corridinha até não aguentar, aí volta para andar. Aí dá uma corridinha até não aguentar, aí volta a andar. Dá uma corridinha até não aguentar por mais meia hora. Então você faz 10 andando, meia hora de vai, acelera e volta. Nunca pare, nunca pare. Vai e volta. Vai, anda e volta. Corre um pouquinho e volta. E anda. E depois faz mais meia hora de musculação, braço, perna e barriga. Fortalece barriga e a coluna. Se você tem problema de artrose grave, joelho grave, perna quebrada, bacia ruim, faça tudo isso dentro da hidro. Arruma uma piscina e fica 1 hora andando, marchando dentro da... Sabe quando marcha, que o braço fica duro assim? Exercício de remar dentro da água e fica andando dentro da água. Pode ficar parado? Até pode, mas é melhor ficar andando. Então, andar 1 hora todo dia, assim que puder, 10 minutos andando, meia correndo e depois musculação. Isso não é para emagrecer, isso é para a tua saúde muscular, músculo cardíaco respiratório, diafragma, abdômen, isso muda a tua vida.
muda teus hormônios, muda teu estrógeno, muda tua progesterona, muda a testosterona, muda tudo. Então, precisa, com P maiúsculo. E esse coração que eu deixei aqui para você olhar é para ver o seguinte: não adianta ficar falando de margarina boa para o coração, de remédio para gordura, colesterol. Você vê que o nosso maior problema não é a gordura. Porque assim que você chegar na meta, eu vou te orientar como continuar magro. Então, a dieta do Adão e Eva é só isso aqui. Mas não pode pular a cerca uma vez na semana. Você só vai ter direito a ganhar teu prêmio quando acabar a maratona. Esse é o segundo erro que todo mundo comete. O primeiro é arrumar uma dieta mágica, né? O segundo é pular a cerca todo dia. Não pode pular a cerca todo dia. Não pode pular a cerca nem um dia. Tem que ser rigoroso para o cérebro mudar o metabolismo. Se o cérebro mudar o metabolismo, vai dar certo. Aí você fala, bom, e quando eu chegar no meu peso legal? Você vai manter a dieta e aí você fala, ó, no domingo eu vou deixar o dia livre. Domingo é livre. Sábado à noite e domingo de manhã é livre. Tá bom. Então, sábado à noite e domingo o almoço é livre. Fala o que você quiser. Não me interessa o que você vai fazer. Vai comer um leitão assado inteiro? Para mim tá bom. Mas durante a semana você mantém a dieta. Ah, mas eu continuo fazendo isso e estou bem. Eu estou mantendo o peso, fazendo estrepolia de sábado à noite e domingo de manhã. Ah, beleza. E eu quero voltar com o meu pãozinho na chapa de manhã, meu arroz e feijão, batata frita no almoço. Tá bom. Então, você mantém a dieta e a cada semana você começa a acrescentar uma coisa que você gosta, daqueles grãos, daqueles carboidratos, daquelas farinhas, do donut, do ovo maltine, do milkshake do ovo maltine do Bob's, do sorvete de baunilha do McDonald's. Tudo você vai voltando, não todo dia, mas vai voltando e observando se você continua mantendo o mesmo peso. Porque agora, como você está mantendo uma atividade física regular, provavelmente você pode ter um pouco mais de energia pelas bugigangas gostosas que você está se presenteando. Mas a dieta do Adão e Eva continua. E como é que a gente faz a dieta do Adão e Eva para ganhar peso? Eu vou parar na página do livro para falar como é que eu ganho músculo. Eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, o Hospital do Câncer de São Paulo me chamou para atender pacientes que se complicavam com o rim, porque todo mundo que tem câncer, com a quimioterapia, com a radioterapia, o rim vai para o brejo. Todo mundo que entra na UTI, vai internar na UTI, o rim parou, dançou. E aí me chamaram. Eu era professor, o chefe na Universidade Federal do ABC, era professor pesquisador na Escola Paulista de Medicina, e fui lá no Hospital do Câncer, eu falei, eu não vou tratar câncer, mas eu vou ajudar. E eu vi que o Hospital do Câncer não tinha uma estrutura de clínicos, médico com M. Eles tinham oncologistas e cirurgiões que tratavam câncer, mas não tinham médico com M. E eu comecei a fazer o papel de médico com M. E eu pegava pacientes que dava medo, pele e osso, 25 quilos na cama. E eu vou lembrar de uma senhora que era do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. Ela estava com 25 quilos e ela pesava 80. Tinha lá um tumor, tratou, fez cirurgia, fez radioterapia, fez quimioterapia, e ela estava com 25 quilos, pele e osso. A pele dela saía. Era uma coisa assustadora. Foi uma das primeiras pacientes do câncer que eu atendi. 25 quilos. Chamei as nutris, aí eu montei uma equipe com uma dúzia de nutricionistas, montei uma dúzia de médicos, aí tudo especialista e tal. E ninguém resolvia nada, né? Eu falei, cara, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Cheguei para essa senhora, falei, o que você gosta? Aí ela falou, eu gosto de um docinho. Falou o nome do doce, parece uma gema de ovo, uma bolota de gema de ovo. Parece um ovo grandão, mas que nem uma gema de ovo. Parece um quindim redondo, que a gente faz lá na nossa cidade, vende num pote grandão, com um monte dessas bolotas, que eu não vou lembrar o nome, numa calda, que nem calda de pêssego em calda, doce. E eu queria comer aquilo. Cara, os nutricionistas quase me mataram, né? Tiveram um ataque histérico no hospital. Tira todo mundo, tchau, deixa eu cuidar dessa senhora. Falei, mas senhora, vamos fazer o seguinte, a senhora precisa ganhar músculo, pele, osso e cabelo. Estava pelada de tudo.
eu deixo a senhora comer esse teu doce. Mandei buscar, trouxeram lá de Volta Redonda. Ela comia do jeito que ela queria. Mas, em troca, a senhora vai ter que comer. No caso de ganhar músculo, 3 refeições podem ser pouca. Então, eu aumentei para 4. No caso dela, eu aumentei para 5. Mas 3 refeições. Ao final da refeição que o hospital está te trazendo, que comida de hospital é ruim para caramba, eu vou pedir para a senhora tomar uma suplementação, um adubo. Em troca, a senhora pode comer teu doce todo dia, quanto quiser. Deu uma semana. E aí, no final das refeições, era basicamente a dieta do Adão e Eva. Só que uma carga proteica, uma carga de verdura e legume cru, uma carga de verdura e legume refogado. Só que aí, junto com esses alimentos, ela tinha uma carga de valor energia. Arroz, feijão, macarrão, né? Junto com essa comida. Então, o indivíduo que quer ganhar peso, ele faz a mesma dieta, só que ele acrescenta o valor energia. O valor energia é arroz, feijão, batata, mandioca, da maneira que ele quiser, frito, com gordura, com azeite, com manteiga, porque ele pode o valor calórico da gordura e ele pode o valor calórico do carboidrato, que é um açúcar. E ele pode os açúcares. Então, ao final de cada refeição, só que eu aumentei para 4 refeições para ela, ao final de cada refeição, além dela comer a dieta do Adão e Eva, com o valor calórico dos grãos, com gorduras, com manteiga e com azeite, ela tinha que tomar um milkshake batido, com sorvete de creme, com leite integral, tá? Uma fruta para o intestino dela funcionar, às vezes era banana, às vezes maçã, às vezes laranja, mamão, dependendo do intestino, e ela comia o doce dela. E todo dia eu dava para ela como se fosse um shake, um milkshake de uva maltina com sorvete. Então, por que o sorvete? Porque o sorvete tinha gordura, açúcar, proteína do leite, e eu ainda botava mais leite. Ainda às vezes batia com iogurte e dava o doce, que era um valor calórico alto. Em resumo, em uma semana ela mudou, a pele começou a mudar, em um mês ela teve alta com 40 quilos. Ganhou 15 quilos em um mês. 15 quilos em um mês. E eu me lembro, por quê? Porque as nutricionistas não entendem a lógica médica, né? A minha lógica não bate com a lógica da nutrição, porque a medicina me ensinou um caminho. A nutrição é uma faculdade diferente que orienta tudo à base de grão. Tudo é grão, grão integral, grão isso, grão aquilo, e não é a minha filosofia, tá bom? E por isso que no livro do Você é o que você come, eu não tenho detalhadamente a dieta do Adão e Eva. Ele mostra o caminho das pedras, tá?